Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite da nossa Semana do Livro e da Biblioteca, edição estadual, primeira edição estadual. E para comemorar, antes de mais nada, eu vou compartilhar com vocês um vídeo falando um pouquinho sobre a nossa rede de bibliotecas do Senac Santa Catarina. Vamos assistir juntos, então? Me avisem aí qualquer problema no compartilhamento. Só um minutinho, já vai carregar. Estão vendo a minha tela? Parou Ainda o não, compartilhamento. Parou o compartilhamento, Cris. Então, vamos tentar novamente. Novamente fazer o compartilhamento. Tudo certo? Ok, por enquanto. Agora sim. Vamos lá. Vamos conhecer melhor as bibliotecas do Senac Santa Catarina? A rede possui 28 bibliotecas em todas as regiões do estado e um acervo com mais de 200 mil livros. Aqui, você vai ter todo o auxílio necessário para procurar o que precisa em fontes de informações confiáveis. Temos espaço para você fazer uma leitura agradável. É a biblioteca como espaço de lazer e troca de ideias. Com o empréstimo entre bibliotecas, você tem acesso ao acervo de todas as bibliotecas do Senac em Santa Catarina. Isso não é fantástico? A Biblioteca Humana mostra que em nosso acervo, muitas histórias conquistam o público pelo relato ao vivo do próprio personagem. Ofertamos diversas capacitações para auxiliar na sua aprendizagem. Momentos de prosa com autores parceiros. A Biblioteca das Coisas, trazendo o conceito de biblioteca colaborativa, oferece acesso a outros serviços como empréstimo de carregadores de celular, pendrives, fones de ouvido, notebooks e guarda-chuvas, e jogos de tabuleiro, e quebra-cabeças desafiadores montados coletivamente. As aromatecas auxiliam os alunos em suas práticas profissionais, facilitando o ensino e aprendizado. Biblioteca virtual com mais de 9.000 e-books. Bibliotecas com espaços inovadores. Vocês têm acesso a tudo isso. Aproveitem! Nossa equipe está preparada para lhe atender. E antes da gente iniciar o nosso workshop de hoje, eu gostaria de passar uns recadinhos rápidos a vocês. Primeira coisa, o professor Jaime falou que está liberado, tá? Podem abrir as câmeras, os microfones, interagir pelo chat, interromper ele sem problema nenhum. Se sentirem mais à vontade também, vocês podem levantar a mãozinha que está aí no Teams de vocês, que daí eu vou ficar ali no chat, cuidando das perguntas, cuidando das interações também. Outro recado importante é que a gente vai passar ao longo do workshop uma lista de presença, tá? Então, aqueles que querem certificado, que já se inscreveram lá na nossa agenda de eventos e querem garantir o certificado de vocês, que vai ser liberado a partir da próxima semana, preencham essa lista de presença que a gente vai passar daqui a pouco ali no chat, tá? Outra lista que a gente vai passar também ao final é uma lista de avaliação do evento, então peço que antes de saírem vocês deem uma avaliada lá para a gente ver o que pode melhorar, o que foi bom, o que não foi, isso é super importante para os próximos eventos.
E também que está rolando aí até amanhã, ainda dá tempo de todo mundo participar do nosso desafio do TikTok da Semana do Livro da Biblioteca. Deixa eu colocar ele já no chat para vocês. Que é só participar lá colocando o @S do Livro da Biblioteca, tá? O prêmio é uma mochila super bonita do Senac. Quem não conhece, já vou colocar ali também para todo mundo ver. Enquanto carrega. Estão conseguindo ver? Ainda não foi. Alguém tem o vídeo aí do suporte? Quer passar para a gente? Do nosso desafio? Posso passar aqui, Cris. Posso passar? Pode Também, passar? então faz. Então vamos lá. Pode assumir, por gentileza. Queres passar aí, Sandra, ou queres que eu passe? Pode passar, Marcelo. Então tá ok. Só um minutinho para compartilhar aqui. Caiu, Marcelo. Vamos deixar então, no finalzinho a gente relembra e passa o vídeo. Legal, Cris. Seguimos com o workshop. Então, dando início, ó, a mochilinha já está ali no chat, também as instruções para quem quiser participar do desafio. Até amanhã, dia 30, tá, pessoal? Dúvidas também, depois só perguntar no chat ou me procurar lá no final. Então, hoje, né, sem mais delongas, a gente está aqui para falar sobre a organização das nossas finanças pessoais, e não, né, como a gente cuida do nosso dinheiro, faz decisões mais conscientes. E para falar sobre isso, hoje a gente convidou o professor Jaime Elias Vieira, ele é professor aqui da unidade do Senac Palhoça, e ele é bacharel em Ciências Contábeis com habilitação em Controladoria e Auditoria de Empresas, licenciatura em Educação Técnica e Profissional, assessoria de Controladoria e Auditoria, professor, tutor EAD e conteudista. É isso aí, Jaime. É contigo, então. Obrigado, Cris. Então, Obrigada. Todo mundo me escuta? Sim. Eu escuto. Estamos ouvindo. Tudo certo. Que bom. Sim é bom. Sim é sempre bom. Senhores, então, primeiro agradecer o Senac da Palhoça pelo convite, pela confiança, sempre me colocando nesses eventos, falando de coisas muito bacanas, importantes, ainda mais tratando do momento atual que a gente está. A gente anda nesse mundo de pandemia, nesse monte de coisas onde a qualquer momento pode ter algum sinistro, ou eu perder o meu trabalho, ou eu gastar um pouco mais, e essa incerteza faz com que a gente tenha um pouco mais de cuidado com o nosso dinheiro, tá? Me perdoe aqueles que não pensam assim, mas dinheiro é bom demais, e eu gosto bastante, tá? O importante é quando ele vira a nossa prioridade, aí a gente fica doido, né? Então, primeiro, nós temos que respeitar as pessoas, e depois vem o dinheiro. O dinheiro é bom, todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de comprar, todo mundo gosta de adquirir, e só o famoso dinheiro é que nos permite isso. O crédito também permite, só que aí eu tenho que tomar cuidado porque eu preciso pagá-lo. E é exatamente através dessas coisas que a gente vem conversar com vocês. Quem teve a oportunidade de ver o meu vídeo, viu que eu tive um convite, viu que eu fiz um convite para o pessoal vir trocar experiência comigo,
o que eu vou falar hoje é um pouco daquilo que eu pratico desde os meus 12 anos de idade, e passar um pouco daquilo que foi bom, que não foi bom. Então, o trabalho hoje vai ser bem de participação. A Cris ainda me perguntou, a professora vai liberar o chat, vai fazer a narrativa? Não, a ideia é que se vocês tiverem alguma experiência para trocar comigo, alguma dúvida, e que eu possa ser útil para vocês, eu estou à disposição. De antemão, peço desculpa pelo maneseio, vocês vão ver que muitas vezes vai ser puxado o S, muitas vezes vai ter o ió, iê, por conta da manesice de Florianópolis, mas a gente tenta se comunicar e a gente vai tentar fazer uma noite especial, até mesmo porque a gente poderia estar em outro lugar e a gente escolheu estar aqui junto. Alguma coisa de boa vai ter a respeito disso, basta a gente chegar ao final disso e ver qual foi a coisa boa que deu pra gente esse momento. Tranquilo, meninos e meninas, senhoras e senhores, tá? Chegam de ver este que vos fala, vou colocar um materialzinho para ir orientando nossa palestra. Peço para a Cris a gentileza de se eu passar alguma pergunta, alguém pedir para falar, porque às vezes a gente fica aqui no calor da emoção do negócio e acaba passando batido, e aí a Cris está aqui para dar o suporte. Beleza, Cris? Pode deixar. Queria fazer um agradecimento especial à minha esposa que está vendo, então se vocês verem que eu vou estar aí meio nervoso é por conta disso, não preparado para falar com ela. Ela é a pessoa que me tira da minha zona de conforto, então vamos para frente, tá bom? Senhores, vou colocar um materialzinho aqui, vocês digam se vejam, se não. Vocês conseguem enxergar o material? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Então agora está com a gente, tá? Está com a gente que vai dominar o pedaço aí até umas 8 horas. Então, eu conto com vocês para a gente fazer uma coisa legal, tá? Administrando as finanças pessoais. Já dei uma introdução para vocês do porquê que é importante. Não vou me apresentar porque a Cris já foi perfeita na sua apresentação, é mero currículo. E a ideia aqui é a gente trocar experiência mesmo, tá? Eu sempre começo essa palestra, né, perguntando para aqueles que aqui escutam, né, qual é o seu perfil no mundo consumista? Mas professor, é meio nebuloso. Então, vou trazer alguns cenários, e aí eu diria para vocês se enxergarem nesse cenário e colocarem aí no chat, para mim ter o registro de como é que é a composição desse quórum de hoje, tá? Vamos lá. Olha aí, ó. Temos aquele perfil pensador. Quero trocar meu carro, mas vou pensar se troco ou se eu não troco. E aí? Você é assim? Sou o tal do pão duro. Para quem ir na pizzaria, vamos fazer uma pizza em casa. Quem se identifica? Ou eu sou conservador. Nem pensar em viajar. Melhor guardar na poupança. Temos aquele parcelinha, né? Vou levar, é só 20 por mês. E por fim, a gente tem um modinha. Estou só esperando sair um novo iPhone para comprar o tal do iPhone. Então, senhores, antes de qualquer coisa que a gente converse a respeito de finança, a respeito dessa situação de controle, de cuidar de dinheiro, a gente precisa se entender e se assumir do jeito que a gente é. Porque só assim a gente vai conseguir fazer uma gestão responsável do dinheiro. Todo mundo controla o seu dinheiro da sua maneira, né? Todo mundo tem um controle particular e peculiar. Então, se entender, fica mais fácil da gente tomar uma decisão um pouco mais assertiva quando fala-se em administrar finanças. A gente vê que tem muita gente aqui sendo pão duro, e isso é bom, tá? O pão duro é aquele que provavelmente vai ser rico ou não vai ter nenhuma dificuldade financeira, porque é aquele que controla em demasia. Porém, digo para vocês que vai ser aquele que vai evitar algumas experiências também. Por ser pão duro, vai hesitar algumas vezes em fazer uma viagem, em trocar um carro e ter um pouco mais de luxo e ir num restaurante um pouco mais caro. Então, o pão duro, ele tem essa parte
de particularidade. O parcelinha é aquele que tem que cuidar bastante, tá, galera? Vamos cuidar bastante, porque é um passo para ele se endividar. Todo mundo sabe que é só 20, mas se eu fizer 2 de 20 é 40, e se eu fizer 3 de 20 é 60, e daqui a pouco eu consumi todo o orçamento da minha família, tá? A gente ainda tem o modinha. O modinha é aquele cara que, se ele não tiver uma receita grande e viver comprando e adquirindo as suas coisas, também ele tem uma certa tendência a ter bastante experiência, contudo, né, pode ficar endividado. O pensador é aquele que é o cara do meio, tá? É aquele cara do meio. Ele não é tão pão duro, mas ele também não esbanja muito. E o conservador, né, é aquele que vai também se limitar a algumas experiências. Muitos aí vão ser mistos, outros nem tanto, mas o que eu preciso saber e me aceitar é qual é o meu perfil no mundo consumista, e é exatamente isso que vai fazer com que você tenha êxito quando você controla as suas finanças. Tranquilo, meu povo? Bora para frente. Obrigado pela participação daqueles que estão colocando no chat. Vão participando, que é importante, porque depois eu consigo traçar um perfil da galerinha que está aqui. Mais um pouquinho para frente. Qualquer semelhança é pura coincidência. E aí, a galerinha aqui de Floripa, de Palhoça, vão entender alguma das nossas gírias, tá? Ô, meu querido, acordo cedo, me esforço, ralo pra caramba. E, no final da história, consigo pagar minhas contas. Quem nunca? Lembrando, qualquer semelhança é pura coincidência, tá? Olha aí, ó. Recebi ontem e já gastei todo o meu salário. Quem nunca, né? Ou tá tolo, é? Não vai dar, não. Estou duro. A última semana do mês é complicada para mim. Isso aqui pra gente aqui no nosso cotidiano é bem comum, tá? Esses comentários, e a gente acaba se limitando e acaba se vendo nesses comentários, né? Porque o que acontece com a maioria dos brasileiros? Por falta de controle, outros por falta de oportunidade, outros por falta de vontade. Sim, senhores, falta de vontade, porque administrar e controlar requer bastante vontade, requer uma disciplina muito grande, tá? Aí eu pergunto, uma forma de amenizar a situação sou igual ao pai do Cris, todo mundo odeia o Cris, ama como um vale, um bônus, uma milha, é isso aí. Quanto mais, melhor, vamos somar. Você ameniza essa situação, esses comentários, né? Controlando os gastos e as receitas de sua família. Professor, como é que eu controlo isso? Como é que eu faço isso? Tem uma fórmula de bolo? Meninos e meninas, senhoras e senhores, não existe uma fórmula de bolo, infelizmente. Quem achou que eu ia dar o caminho das pedras se equivocou, entre aspas, tá? Existem algumas técnicas, algumas avaliações que a gente pode sim se disciplinar, mas cada um é cada um, até porque cada um tem o seu perfil, e cada perfil tem sua limitação, e cada limitação suas particularidades, tá? Mas vamos tentar fazer um misto de condições aqui, até o final dessa nossa conversa, para ver se a gente chega num consenso e para ver se eu consigo ajudar aqueles que precisam, ou se eu consigo a experiência daqueles que são expert no assunto, e aí aprender um pouquinho com vocês. Tá? Então, olha lá. Ei, como controla as receitas e as despesas da família? Simples. Faz um orçamento familiar, fofo. Mas o que é um orçamento familiar, senhores? Todo mundo fala em orçamento familiar, todo mundo fala em receita, todo mundo fala em despesa. Então, eu trago para vocês aqui uma conotação, né? Que o orçamento familiar nada mais é que o controle exercido sobre as receitas, gastos da família.
com o objetivo da manutenção, equilíbrio financeiro. O que é o equilíbrio financeiro? O equilíbrio financeiro é quando eu não devo, mas eu também não tenho dinheiro. Então, eu estou no equilíbrio financeiro. Eu não devo para ninguém, mas tudo que eu recebo cobre essas minhas dívidas. Mas também um planejamento de investimento, senhores. Vocês sabem que nossa previdência muda sempre, então eu tenho minhas dúvidas se eu, com 38 anos, vou conseguir me aposentar pelo governo. Então, eu preciso de um planejamento de investimento. O que sobra não pode colocar embaixo do colchão, não. Ele pode pegar fogo, viu? E uma reserva futura, uma poupança, assim como eu tenho conversado com vocês. Tranquilo? Vão colocando as dúvidas aí, e qualquer coisa a gente para e volta para vocês. Senhores, quero fazer esse troço de orçamento familiar. Por onde que eu começo? Então, trago aqui 5 dicas, 5 passos que a gente pode utilizar nessa performance de orçamento. O primeiro, tá? Fazer uma reunião familiar. Por que fazer uma reunião familiar? Porque o nome do orçamento já diz, orçamento familiar. Então, todos precisam estar em consenso, todos precisam aceitar e acreditar nesse orçamento. Ele deve ser composto, ele deve ser feito, inclusive, com os filhos. Para quê? Para que a gente tenha um objetivo único, para que a gente possa passar por algum aperto, entre aspas, e entender desse aperto, porque ele é essencial para a família. Então, tudo começa sempre com uma reunião familiar. Depois, a parte mais difícil é onde vai gerar o maior conflito na reunião de vocês, e pode ter certeza, definir em conjunto o que é essencial e o que é supérfluo. Senhores, aqui não existe uma conotação, não existe uma regra. Você sabe o que é essencial e você que sabe o que é supérfluo em suas finanças. Querem um exemplo? É claro que eu vou apanhar quando chegar em casa, mas eu vou dar o exemplo assim mesmo. De vez em quando, eu jogo minha bolinha final de semana, então eu tenho gasto com o meu futebol final de semana. Para mim, é essencial. Se eu perguntar para minha esposa, ela vai dizer que é supérfluo. Também, a unha que ela faz, para mim, é supérfluo, para ela é essencial. Então, vejam que a gente precisa entrar num consenso, e isso vai fazer todo sentido, porque o essencial, a gente permanece na nossa dívida, no nosso orçamento, e tenta, simplesmente, diminuí-lo. Contudo, o supérfluo a gente busca eliminá-lo. Então, nessa conversa, o supérfluo e o essencial é muito importante, e ele deve ser definido não só por um integrante da empresa. Mas professor, a minha mulher não entende bulufas, ou o meu marido não entende bulufas do orçamento de casa, quem controla sou eu. Mesmo assim, ele precisa estar coerente com a sua tomada de decisão, para que isso não vire uma dor de cabeça. Ao invés de ser um benefício, ao invés de ser um conforto, vira uma dor de cabeça. Tá? Outra dica bem importante aqui nesse primeiro passo é atrelar essa educação, essa ação, tá, a sonhos e aquisição, e precificá-los. Ou seja, esse ano vamos gastar menos de cartão de crédito, porque a gente quer fazer aquela viagem por Nordeste. Vejam que eu estou atrelando a um benefício, a uma coisa que tem início e tem fim. Porque ninguém vai conseguir fazer um controle muito rígido por muito tempo. Porque se eu fizer um controle muito rígido por muito tempo, ele vai cair no cansaço. E aí a gente vai ficar cansado e vai deixar de fazer aquilo que tem que ser permanente na nossa vida. Outra coisa também que a gente pode fazer nesse sentido é premiar a gente mesmo. Como que a gente se premia? A cada meta, vamos supor, que eu bato no meu controle orçamentário, eu posso me dar o luxo de fazer um gasto esporádico. Claro que isso tudo tem que ser avaliado, claro que isso tudo tem que ser visto
entre a gente mesmo. Então, a primeira dica, tá? Fazer a reunião, definir o que é essencial e o que é supérfluo, a parte mais difícil, e tentar atrelar essa decisão em sonhos ou aquisições no futuro, que tem que ter um começo, meio e fim. Vamos mais. Segundo passo, senhores, identificar todas as receitas e todos os gastos, todas as despesas que eu tenho. As receitas a gente pode denominar elas recorrentes e as eventuais. E os gastos, os essenciais e o supérfluo. Pessoa, o que é recorrente, o que é eventual? Vamos lá. Salário. Salário ele é recorrente, todo mês ele entra. Mas se por um acaso eu tenho os eventuais, se eu faço uma hora extra, se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu preciso também considerar. Por quê? Porque ele vai fazer parte da composição do meu orçamento. Então, eu preciso separar ele, todas as minhas receitas, sendo elas recorrentes, ou seja, elas eventuais, para depois eu avaliar a minha situação. Os gastos, a mesma coisa, aquilo que eu já falei para vocês, e aí eu separo tudo quanto é tipo de gasto que eu tenho, tá? No início do meu casamento foi assim, eu contava até o refrigerante que eu tomava, até o sorvete que eu tomava, porque eu precisava fazer isso, porque eu tinha medo de faltar, tá? Então, fazíamos muito disso, esse controle, às vezes levava alguns puxões de orelha por conta disso, mas foi o que, por hora, me ajudou na questão financeira, e o que ajuda até hoje, porque eu costumo fazer as minhas planilhas de gastos desde os 12 anos, tá? Então, primeiro, reunião. Segundo, a gente separar o que é receita e o que é gasto. Terceiro, ordenar e anotar esses gastos e essas despesas. Como que a gente pode fazer isso, tá? O famoso e velho caderninho. A pessoa não manjo nada de Excel, não manjo nada de aplicativo, não tem problema. Até muito pouco tempo atrás, eu ainda tinha meus caderninhos com as receitas e com as despesas. É claro que a gente vai aprimorando na medida que a gente vai gostando, a gente vai profissionalizando essas nossas análises, vai colocando o gráfico, vai colocando o percentual. A pessoa, vou ter que fazer isso, aí vai depender da tua necessidade de visualizar as coisas, tá? Então, você pode sim, tá, atrelar as suas receitas e as suas despesas num caderninho, por que não? Boa, Jéssica, o caderninho ele é sempre bem-vindo porque é mais fácil da gente manuseá-lo. A gente pode usar a famosa planilha de Excel, aí eu preciso de um computador, preciso de um notebook, preciso de um eletrônico, preciso de um pouco mais de educação, porque eu vou ter que parar um tempo na frente de um equipamento, né, para poder fazer, e ainda posso usar alguns aplicativos, o Excel do celular, por exemplo, que eu uso bastante, ou algum outro aplicativo free da internet de orçamento para a gente utilizar. Ó, a Letícia também concorda que é nada melhor que um papel e caneta, também gosto. Estou aqui, estou fazendo vários rascunhos, várias escritas, porque ajuda também a acalmar o negócio. E é muito mais prático, né? Todo lugar tem um papel e uma caneta, apesar da gente cuidar da sustentabilidade das nossas arvorezinhas. Mas, mesmo assim, ela é bem vista. Tá bom, senhores? Então, o terceiro passo é ordenar e anotar suas receitas e os seus gastos. Quarto lugar, elaborar o fluxo de caixa. E aqui a gente precisa de um pouco mais de entendimento, porque nem todo mundo tem entendimento do que é um tal do fluxo de caixa. Fluxo de caixa nada mais é que uma composição entre receita, despesa, o saldo que aqui vem e um saldo inicial. Então, nada mais é que o confronto de contas entre aquilo que eu recebo versus aquilo que eu gasto. Então, é justamente isso que a gente precisa saber. E o saldo final nada mais é que a subtração da receita versus as minhas despesas. Então, se eu tenho mais despesa, logo vai faltar dinheiro. Se eu tenho mais receita, logo vai sobrar dinheiro. E
a gente precisa estar sempre controlando. E sempre lembrando que o mês ele tem um ciclo de 30 dias, tá? Então, ou vai sobrar ou vai faltar. E esse produto ele tem que ser levado para o próximo mês, e depois para o próximo mês, e depois para o próximo mês. Então, por isso que a gente sempre parte de um saldo inicial, alguma coisa que a gente tinha ou está faltando, né? Mais aquilo que realiza no mês, as minhas receitas e as minhas despesas, e no final vou ter um saldo final que vai ser o inicial do próximo, e assim sucessivamente. Então, preciso sim elaborar um fluxo de caixa para saber se está sobrando ou se está faltando dinheiro nas minhas contas. Não preciso nada disso. Basta eu olhar o meu extrato bancário. Eu já vou dizer se está sobrando ou se está faltando. Então, é isso que a gente tenta mudar com essa conversa. É que vocês tenham a gerência desses seus dados e consigam trabalhar no seu orçamento. Seja para pagar aquilo que você está endividado, seja para você investir aquilo que está sobrando. Ou seja, para você economizar quando você está naquela parte mediana que está entre não falta, mas também não sobra. Então, a gente precisa ter a gestão e vocês precisam saber que precisam controlar sim, porque ninguém sabe o dia da manhã, ninguém sabe quando vai perder o emprego, e aí a gente isola na madeira que ninguém quer perder o emprego, a gente não sabe quando vai ter alguma coisa adversa que a gente vai ter que mudar os nossos conceitos e as nossas aquisições. Tranquilo? Vamos mais. Quinto e último, né? É acompanhar a realização desse orçamento. Para quê? Para saber o quanto eu ainda posso gastar, se eu estou endividado, se eu posso ou não fazer um investimento, quais são as minhas receitas, quais são as minhas despesas, o que eu posso cortar e o que eu posso acrescer. E aí, então, poder chegar na maior decisão possível para mim. Tá? Então, esses são 5 passos que vocês precisam fazer quando estão tentando trabalhar com orçamento familiar, quando estão tentando controlar suas despesas e as suas receitas. Tranquilo? Partindo disso, eu quero saber como está o seu orçamento familiar. Então, a gente já não nasce fazendo esse tipo de coisa e a gente se encontra numa situação, mesmo com controle ou mesmo sem controle. Então, num primeiro momento, a gente está no sinal vermelho. Por que é um sinal vermelho? É quando eu preciso mudar radicalmente meus hábitos, ou seja, preciso renegociar algumas dívidas. Isso quer dizer que as minhas receitas do mês não estão sendo capazes de pagar as minhas despesas dos meses. Por um N motivo, por uma série de motivos, que não vem o caso, mas eu estou no sinal vermelho, então preciso mudar radicalmente os meus hábitos. Ou eu vou ter que adquirir menos, ou eu vou ter que gastar menos, ou vou ter que ir atrás de um emprego para poder aumentar minha receita, e aí vai da condição de cada um. Ou eu posso estar no sinal amarelo, mesmo assim, não sobra, mas não falta, mas eu estou muito justinho. Aí, aqui a gente liga um alerta, como no amarelo mesmo, tá? Eu preciso fazer algumas mudanças, começar a juntar algum tipo de dinheiro. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã e os sinistros da vida, né? Eu sempre me apego, é claro que a gente está falando aqui de pessoa física, mas pessoa física e pessoas jurídicas, o que mudam uma da outra é só um CNPJ e o CPF, elas são praticamente iguais, então eu fico pensando os donos de creche, os donos de entretenimento, que tinham o seu dinheiro e agora não conseguem trabalhar. Imagino o que eles estão fazendo. E aí eu chego perto dessas pessoas que trabalhavam nesses empreendimentos. O que eles estão fazendo? Se eles não são pessoas organizadas, onde tinham reserva, eles provavelmente agora estão passando por dificuldade financeira por conta disso, tá? E a gente tem o sinal verde, que é quando sobra o dinheiro, mas como disse para vocês, tá? A gente precisa fazer uma avaliação, adequação dos investimentos para atingir os objetivos,
temos que investir, não vamos deixar o dinheirinho embaixo do colchão, porque o colchão pode pegar fogo e aí eu perco todo o meu dinheirinho, todo o meu orçamento, todo aquilo que eu trabalhei para adquirir. Então, temos que cuidar disso, tá? Para cada um tem a sua particularidade e a gente vai ver agora, vamos começar com o pior, que é o sinal vermelho. Então, o sinal vermelho, o que acontece? Com certeza você não se planejou, com certeza você gastou acima dos limites, com certeza você pode ter tido o desejo de ostentar alguma situação que você não era capaz de arcar, você não gerou reservas para imprevisto, com certeza, alguma vez você comprou por impulso ou descuidou-se do cartão de crédito. Então, se você fez isso, provavelmente você está no vermelho. E parabéns, você se endividou. Então, isso aqui são ferramentas e coisas que eu preciso me policiar para eu não chegar nesse meu sinal vermelho. Então, vamos cuidar do nosso planejamento, vamos cuidar dos nossos gastos, dos nossos desejos, da nossa reserva, do nosso cartão de crédito. Viu, meninas? Dos cartões de crédito. Tá? Meninos também. Meninos também. Eu estava tomando água agora, eu ia falar meninos também. Mas eu ia perguntar, que história é essa, meninas? Sou super controlada. Não deu tempo. Eu só bebi um pouco d'água e ia falar meninos também. Mas é isso aí mesmo. Vamos se adequando. E não briguem comigo, porque vocês sabem, né? Todo manezinho é carente e chora. Então, vamos lá. Dicas para os endividados. Vamos colocar alguma dica para os nossos endividados, então. A primeira coisa que eu preciso fazer, né? Sempre quando eu estou brincando com essa questão de organizar minha dívida, eu preciso separar as minhas contas prioritárias. Por que minhas contas prioritárias? Porque tem coisas que eu não posso deixar de pagar. Principalmente o aluguel, a prestação da minha casa, a água, a luz. Então, eu preciso definir essas minhas prioridades, viu? Segundo, tentar renegociar meus boletos. Então, se eu tenho coisas atrasadas, eu vou renegociar o boleto. Por quê? Porque eu quero voltar a ficar ou no amarelo ou voltar para ficar no verde, né? Então, vamos começar com aqueles que os juros são maiores. Por que vamos começar com os que os juros são maiores? Porque a gente tem que liquidar aquele que onera mais. Se a gente não se atentar, juros nada mais é que um acréscimo por uma coisa que eu deixei atrasar ou por uma obrigação que eu não honrei. Então, eu preciso quitar aqueles que me oneram mais. Então, começar pelo cheque especial, hoje em dia nem tem mais, né? Ou pelo cartão de crédito, que são os maiores taxas de juros. Então, precisamos começar por essas situações, tá? É importante, antes de renegociar, a gente precisa saber se consegue honrar, né? Vocês sabem, toda vez que a gente renegocia, juros sobre juros, e se eu não honrar esse novo pagamento, vai ser embutido juros, e aí a gente vai começar a ficar muito complicado a nossa situação. Então, precisamos, sim, definir e separar as contas, precisamos tentar renegociar, mas a gente tem que ter responsabilidade para fazer isso. Às vezes, não é só vontade que pode fazer com que a gente execute essas atividades, mas sim a gente precisa também saber se a gente consegue arcar com nossas decisões para não virar uma bola de neve. Vamos lá mais um pouquinho. Procurar alguma atividade extra também é importante. Aqui eu digo para vocês que a atividade extra não pode ser atrelada à atividade normal, porque a gente vai cansar. Quando a gente procura uma atividade extra, a gente está fazendo uma extra jornada, e essa extra jornada, uma hora, vai cobrar o seu preço. Então, tem que ser temporário, tem que ser o suficiente para mim me organizar,
e isso não entrar na rotina de receita da família. Por quê? Porque eu vou cansar e logo vai ter algum tipo de situação difícil de eu conseguir manter esse padrão de vida. Tá? Eliminar aos poucos os gastos supérfluos, e aí a gente vai aquela saidinha do final de semana, aquele sushi da noite, começar a cozinhar um pouco mais em casa, aquele passeio que eu fazia 2 vezes por ano, vamos fazer um só. Se eu estou endividado, vamos eliminar o passeio por 1 ano, vamos retomar no próximo ano. Isso tudo é questão de escolha. Aquela unha que eu vou na manicure, eu vou começar a fazer em casa. O futebol a gente vai cortar e vai começar a ver pela televisão. E aí vamos se ajudando. Tá? Rever o nosso padrão de vida, né? Talvez você precise reduzir seu padrão para que na frente aumentá-lo organicamente, né? A gente não pode nunca eliminar os nossos tendões, a gente pode simplesmente dar uma encolhidinha, porque senão daqui a pouco a gente não consegue crescer novamente. E redobrar a nossa atenção e a nossa dedicação no controle das nossas finanças pessoais. Quanto mais vermelho tiver, quanto mais difícil for, mais controle eu faço. Quanto menos complicado for a minha situação, menos controle eu devo fazer. Tá? Vindo um pouquinho para o sinal amarela, tá? Vindo um pouquinho para o sinal amarela. Dicas ótimas, Valderia, muita dela. Obrigado, Disby, obrigado. Tamo aí, tamo junto. Sinal amarelo. Que tal mudar os hábitos em prol de uma segurança ou uma experiência? Lembra que o sinal amarelo é aquele status onde eu estou no limbo, não sobra, mas também não falta? Então, eu preciso me ater a algumas coisas infortuitas, né? E aí eu trago para vocês uma composição, tá? A gente tem aqui economizar o supérfluo, para a gente dar uma mudadinha de hábito em prol de uma segurança ou de uma experiência. Vou aqui mudar o meu hábito, vou diminuir despesa e vou obter algo desejado. A contrapartida disso é eu gerar uma nova renda e aumentar os meus ganhos. Então, se eu não consigo aumentar a minha receita, eu vou diminuir a minha despesa, que é todo o sentido da questão do lucro das empresas e da nossa saúde financeira enquanto pessoa física. Essa segurança ou essa experiência, ela pode ser uma poupança, né? Algo para mim guardar, para tentar suprir algum tipo de sinistro futuro. Pode ser uma viagem, pode ser uma compra, pode ser uma troca de um carro, pode ser uma festa de aniversário, enfim, pode ser alguma experiência que você quer se permitir, mas que por você estar naquela situação onde não vai nem para frente nem para trás, acaba se limitando. Uma dica que eu digo para vocês quando estão no sinal amarelo, e aí serve para os outros sinais, mas mais para o amarelo, é procurar guardar no mínimo 3 vezes o seu gasto mensal para poder não ter problemas com algum tipo de sinistro, tá? Isso aqui, ele é bem legal, a gente tem que ter, né? Porque quando a gente vai ser mandado embora, muitas vezes a gente ganha acima do tal do seguro-desemprego e a gente tem um padrão de vida onde, no momento, a gente não pode reduzir. Então, uma da dica importante é você conseguir guardar, no mínimo, 3 vezes o seu gasto mensal. Isso vai ajudar, tá, a você a superar os momentos difíceis e dar uma segurança, porque todo mundo diz que o problema é a falta de dinheiro. Não, não é isso não. Eu acho que vai mais além. O problema é o teu psicológico e a tua incapacidade de honrar as suas dívidas, e aí então você fica psicologicamente abalado e aí você não tem mais força e acaba ficando em depressão, acaba tendo suicídio, que é o que acontece com muita gente que não consegue retomar o seu padrão de vida e não se organizou para o futuro, tá? Então aqui o sinal amarelo, por mais que seja uma situação legal, uma situação bacana, ela também precisa ser revista,
para que a gente não passe por dificuldades por alguma coisa que pode acontecer lá na frente. Sinal verde. O sinal verde é aquele que tem um trocadinho sobrando, tá nadando no pila, né? Mesmo assim, ele não pode deixar o dinheirinho embaixo do colchão. Lembra que eu disse para vocês que o colchão ele pode pegar fogo e aí esse pila que está sobrando acabe faltando. Então, para isso, a gente precisa rentabilizar o nosso dinheirinho. A gente pode utilizar as renda fixa, os CDB, os CDI, o LCI, que são os títulos aí do Tesouro, né, que hoje é o que paga melhorzinho, visto a Selic, que está um pouco baixa. Então, a gente pode utilizar também a tal famosa poupança. A poupança também, pena que está rendendo muito pouquinho, tá? Se você quiser ser um pouco mais conservador, que vai mudar aí o tempo que vai ficar aplicado o seu dinheiro e as suas taxas, tá? Você pode ser arrojado, trabalhar em renda variável, aí você pode procurar algum fundo de pensão, alguma ação, mas aí tem risco, né? Isso aqui é para a galera que é um pouco mais fera na questão de investimento, tá? E uma dica legal que está em alta, que são as construções, por conta da taxa de juros de mercado. Então, se você quiser comprar terreno na planta, apartamento na planta, casa na planta, com certeza você vai ter um rendimento, desde que você não compre financiado, desde que você tenha um dinheirinho para poder comprar à vista e quando ficar construído, você conseguir vender e retomar o seu investimento. Tesouro direto é uma boa alternativa de investimento? Sim, tesouro direto, uma boa alternativa de investimento. Você não perde dinheiro, né? O risco é mínimo, até mesmo porque o seu avalista é o governo. Então, você pode, sim, trabalhar no Tesouro Direto. O que vai mudar são o tempo que você vai precisar deixar de dinheiro e alguma coisa a respeito do IR, que daí vem a minha dica no final. Tá? A dica que eu tenho para vocês é muito particular a questão da rentabilidade do seu dinheirinho, mas todo mundo tem uma conta no banco. Então, o bom, tá, é a gente procurar o nosso gerente para maiores detalhes e cuidar sempre, tá? Uma das coisas muito importantes que vocês têm que cuidar quando estiverem trabalhando aí com CDB, CDI, LCA, LCI não, títulos do Tesouro, é a questão do imposto de renda. Vocês precisam fazer uma análise, peçam para o seu gerente uma análise para ver se a rentabilidade de vocês não está sendo consumida pelo imposto de renda que vocês têm que pagar por conta dessa adição de rentabilidade. Então, tomem cuidado com essa armadilha do imposto de renda. O que eu sei é que o LCI, ele não cobra IR, mas a taxa dele é muito menor do que um CDI, do que um LCA, do que um CDB. Vai de cada um, da análise de cada um e também da disciplina de cada um. Tá? Quer ganhar dinheiro? Ação, fundo de pensão. O problema é o risco que você tem de ficar sem nada. Então, você precisa ser o cara mais regrado e entender um pouco do assunto, tá? Sempre brinco, quando eu converso com o pessoal, que a gente é que decide como estará a nossa poupança no futuro. Você quer um porquinho gordinho, você poupa bastante. Se você quiser um porquinho magrelo, você poupa pouquinho. Meninos e meninas, senhores e senhoras, dica do prof. Dica do prof. O que devemos fazer com os nossos gastos eventuais? O negócio é estudar e começar investindo um pouco para pegar. Isso! Nunca colocar os nossos investimentos numa coisa só. Vamos diversificar, porque se a gente perder num lado, a gente ganha no outro. É aquela história do ovo, né? Não vamos colocar todos os ovos numa cestinha que ele pode cair e vir a quebrar. Boa, Jamil? Boa, obrigado. O que devo fazer com nossos gastos eventuais? O que é os nossos gastos eventuais? É o tal do IPTU, do IPVA, do imposto de renda que a gente tem que pagar, do seguro do carro, do seguro da casa, que a gente sabe que todo ano vem esse cadáver para a gente pagar. Qual é a dica que eu posso dar para vocês? Tá? Se possível, provisionar e tentar guardar mensalmente em uma poupança esses valores. Por exemplo, vamos supor
que eu tenho um seguro do meu carro que vai vencer daqui a 12 meses. O que eu poderia fazer? Tá? Eu poderia provisionar e pagar 1/12, né? E guardar 1/12 desse valor por mês, para que quando eu chegar lá daqui a 12 meses, eu tenha já o dinheiro guardado e não precise procurar por esse valor. Quer um exemplo disso? O pessoalzinho que está ali no sinal amarelo. Se ele está sempre no sinal amarelo e não se programa para esses gastos eventuais, quando chegar a hora dele pagar o seguro, ele vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque não sobra e porque não falta. Então, ele precisa se controlar a respeito desses gastos. É difícil? Sim. A grande maioria do brasileiro não consegue se projetar. Por quê? Porque já vem com alguma dificuldade de controlar os seus gastos. Mas aqueles que conseguem, eu vou dizer para vocês que com muita disciplina, é claro, no primeiro ano é difícil, mas no segundo ano que você começa a fazer essas brincadeiras com seus orçamentos, você já consegue sim provisionar alguma situação de gasto, tá? Faço isso para todos os meus gastos eventuais, todos eles, na data, eu já tenho valor para pagar, tá? E ainda, você ainda pode ter um jurinho pelo depósito. Ah, pessoal, mas é R$1, R$2, mas é R$1, R$2 que você não está desembolsando, você está tendo como over, é R$1, R$2, e é de real em real que a gente acumula, tá? Ninguém acumula a partir de R$5, a gente começa com 1, 2, 3 e assim vai sucessivamente, tá? O que eu devo fazer, então, com as receitas eventuais? E aí eu trago para vocês aí o 13º, as férias, as horas extras. Esse tipo de situação, elas não devem ser comprometidas no orçamento do mês. Elas precisam ser reservadas, principalmente ou numa poupança, para cobertura de sinistro. Então, se a gente não consegue guardar aqueles 3 salários por mês, a gente tem que guardar, sim, as nossas receitas eventuais. O tal do 13º, o tal das férias, o tal das horas extras. Para quê? Para que a gente tenha a nossa segurança e consiga dormir tranquilo de noite no nosso quarto. Tá? Também posso utilizar para comprar um bem relevante, né? Eu sou PJ. Boa, Rayandra, é isso mesmo, tá? Isso que você não vai se arrepender. Depois você me mandar uma mensagem quando você aplicar e estiver colhendo os frutos. Tá? Então, assim, a compra de um bem relevante, por exemplo, aí você vai se proporcionar a usar esse dinheiro não para se manter, para viver. Todo mundo fala, né? Eu só sobrevivo, porque eu pago, recebo, pago. Aí a gente começa a adquirir experiências. O que são experiências? Comprar um carro que eu sempre sonhei, fazer uma viagem que eu sempre sonhei, dar um presente, dar um anel para minha esposa, dar uma chuteira daquela da Nike para o meu marido, e assim a gente começa a esbanjar, mas esbanjar com responsabilidade, em cima não da minha sobrevivência mensal, em cima de coisas que não me farão falta, porque eu estou controlando o meu dia a dia, né? Realizar uma viagem, quitação de dívidas, também é bem importante, tá? Então, se você está endividado e esse 13º férias, não use para adquirir, use para quitar, para que você consiga ficar bem, porque se você usar para adquirir, você vai continuar com a sua dívida e provavelmente vai ter mais dívidas para frente, tá? Então, isso que a gente precisa fazer com as nossas receitas e os nossos gastos eventuais, tá? Cuidados com algumas armadilhas. Professor, penso que a dívida da casa própria é a única dívida boa. Ou, do ponto de vista dos juros embutidos, é a melhor regra de economizar para ter um valor total para comprar um imóvel. Mais ou menos, tá? Dívida boa é aquela que eu consigo pagar. Tranquilo? Esse é um conceito, acho que tem que ser uniforme da gente. Dívida boa é aquela que eu consigo honrar, independentemente da sua origem, tá? É claro que se a gente tiver que endividar, vamos nos endividar por algo palpável, né?
um imóvel, ele tende sempre a valorizar. Então, provavelmente, na evolução do tempo, você tende a fazer com que esse seu imóvel fique do mesmo gasto que você pagou ele financiado. Então, sugeriria sim, se você tiver que se endividar, se endivide no imóvel, porque ele vai se pagar lá na frente. Mas o bom seria se a gente tivesse para pagar à vista, e aí não pagar juro para ninguém, porque isso aí é um custo. Chuteira da Nike não foi uma indireta. Pô, só foi uma direta mesmo. É bem isso mesmo. Tá? Chuteira da Nike é isso mesmo. Alguma armadilha, tá? Alguma armadilha. Cartão de crédito, senhores. Oh, meu Deus, isso aqui é um troço que inventaram para acabar com o sono daqueles que gostam de controlar as finanças. Por quê? Porque você chega sem nada, apenas com um negócio de plástico e leva aquilo que você tem que levar. E aí, se você não for organizado, meus senhores, ele acaba com o seu sono. Não só no seu orçamento, se você tem condição de pagá-lo, mas quando a gente entra naquela armadilha de pagar o mínimo. Quando a gente entra na armadilha de pagar o mínimo do cartão de crédito, é quando a gente vai ter um grande problema sim, tá? Porque vai ser os maiores juros do mercado, porque vai ser embutido juros sobre juros. Se você não conseguiu pagar em um mês a parcela do seu cartão de crédito, provavelmente você não vai conseguir do outro. E se você pagar mínimo, você vai começar a pagar juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, e aí vai ter um momento que você não vai ter nem o mínimo. E aí você começa a passar dificuldade. Então, fiquem ligados com o tal do cartão de crédito. O carnezinho e a parcelinha que cabe no bolso também é o mesmo conceito, senhores. É claro que não vai sair de um cartãozinho, mas vocês têm que cuidar da parcelinha. Por que vamos cuidar da parcelinha? Porque se a gente fizer em 12 vezes, a gente vai ter 12 parcelas. E se no mês 11 eu comprar de novo, a gente vai ter mais 12 parcelas, só que parcelas somadas. E aí vira uma bola de neve, quando viu, você já gastou tudinho. E aí não consegue comprar mais nada. Agora tem o PicPay, que ainda parcela no cartão de crédito em 12 vezes. Mas é complicado. Você vai ficar 12 meses argolado, esperando e torcendo para a dívida acabar. E se você não for organizado, esses 12 vezes vai ser somada novas parcelinhas e novas parcelinhas e novas parcelinhas. Cartão não muda muito. Quem é desorganizado sempre dá um jeito de enrolar empréstimos, gastos. Boa, Neila. É isso mesmo, tá? O problema é a desorganização. Essa é a grande essência do negócio, tá? Por fim, compras online, mesma coisa. Isso aqui, a internet também veio para acabar com o orçamento da família. Porque a gente vai lá, olha, e aí acaba comprando mesmo, porque é fácil. Então, cuide com essas armadilhas, que elas são fatores predominantes para que você tenha algum tipo de dificuldade, tá? Para a nossa reflexão, temos uma reflexão, né? Daí, você já parou para pensar o que pode acontecer se tu gastar mais do que você ganha? Vocês já pararam para pensar nisso? Pode ser uma besteira, pode ser uma resposta simples, aquela resposta de prova que a gente sempre quis, que faço isso daqui, é um garantido, mas nem sempre a gente para avaliar realmente isso e acaba gastando antes de se perguntar. Então, vamos responder, né? Se eu gasto mais do que eu ganho, eu vou ficar endividado. Então, preciso ter essa ciência, tá? Outra coisa, quem ensina as crianças a serem consumistas ou não? São seus responsáveis? Quem concorda? Coloque aí no chat. Eu acho que sim. Nenhuma criança nasce querendo. É os pais que formam essas crianças na aquisição. Então, também são coisas que a gente tem que olhar, porque crianças consumistas serão adultos consumistas. Então, vamos adotar nas nossas crianças. Você estimula a educação financeira dos seus filhos? Eu sim, tá? Eu já dou a mesadinha para o meu filho e estou ensinando ele a gostar de dinheiro. É ruim, é mal? Não sei, estou fazendo a minha parte. Hoje ele controla a sua mesada. Hoje, para vocês terem uma noção, se eu quiser usar o quarto dele para dar uma aula online, tá?
ele me cobra pedágio. Ou ele vai me cobrar alguma coisa, alguma situação, e acaba me cobrando alguma coisa. É ruim? É bom? Não. Para mim, eu acho excelente. Está fazendo com que ele entenda o valor do dinheiro. Hoje ele já faz conta quando ele vai comprar. Ô pai, se eu comprar isso aqui, eu não vou conseguir comprar outra coisa. É isso mesmo. Aí não vai conseguir comprar outra coisa. Então eu vou guardar para comprar outra coisa. Isso quando a gente não afrouxa e acaba dando. Mas na grande maioria das vezes a gente tira só para ter a sensação que a gente está tirando dinheiro. Depois a gente até pode dar, mas pelo menos a gente está ensinando ele a controlar suas finanças. Meu filho tem 9 anos. Tem 9 anos, mas ele já brinca com esse negócio de controlar suas finanças desde os 7, 8, que é quando eu comecei a dar as mesadas dele. E ele sabe exatamente quando ele quer alguma coisa que ele vai ficar tanto tempo sem receber mesada e tanto tempo sem adquirir. Isso quando a mãe dele não afrouxa e dá, mas pelo menos acontece essa situação, tá? Vamos ver aqui. Somos influenciados por nossas atitudes, logo, para uma criança, o primeiro que irá se inspirar e influenciar são, sem dúvida, a gente é a referência, a gente é o espelho. Porém, se der ruim, ainda tem retorno, retorno quando maior. Isso, bem isso mesmo, tá? Bem isso mesmo, Lê. É isso aí. Agora é tarde, já são adultas. Não, você poderia convidar elas para vir ver a palestra, e aí elas aprenderiam e já teriam essa experiência de como elas agiam e poderiam ter essa situação. Nunca é tarde, tá? Só é tarde quando a gente vai para outra vida. Só é tarde quando a gente vai para outra vida. Enquanto a gente respira, ainda é cedo, e cedíssimo, pode ter certeza. Dá tempo de fazer muita coisa ainda. Se a gente acordar respirando amanhã, a gente tem bastante tempo para fazer aquilo naquelas 24 horas, e se a gente achar que a gente já viveu demais ou que a gente é velho demais, a gente vai acabar só com aquilo que a gente já fez e não vai produzir nada de novo. E o novo é interessante, porque o para trás eu já conheço e o novo eu ainda não conheço, e é onde me traz a alegria de errar, a alegria de acertar e o meu ensinamento para o futuro. O negócio é você criar um boleto para você mesma. Assim você... Isso, boa, isso aí mesmo. Isso, crie uma dívida com você. Crie uma dívida com você. Por isso que eu digo para vocês atrelar uma experiência. É a dívida que você tem com você, está lá guardado. É a provisão que eu digo para vocês. Quando vocês provisionam, você está criando um boleto, né? Porque vem a última dúvida, né? Será que vamos nos aposentar? Eu não sei. Eu tenho bastante receio dessa minha aposentadoria, viu? Eu tenho bastante receio e acho que eu vou ter que produzir para mim poder ter uma velhice um pouco mais confortável. Então, a ideia é poupar enquanto tem força para buscar. Para concluir, não importa o quanto você ganha, tá? Mas sim o quanto você gasta. Pode ter certeza que não é o inverso. É sempre o quanto você ganha. Não, é sempre o quanto você gasta, não o quanto você ganha. Porque você pode fazer e atrelar a vida inteira, a sua vida inteira, ao seu gasto ou à sua receita, que você vai gastar proporcionalmente à sua receita, tá? Então, você tem que controlar os gastos. Então, se você ganha 1.000 hoje, você vai gastar proporcional a 1.000. Se você vai ganhar 2.000, você vai gastar proporcional a 2.000. Se você ganha 20, você vai gastar proporcional. Então, a avaliação nunca é no que eu ganho. Ela é sempre naquilo que eu gasto. O que vai fazer a diferença é aquilo que eu gasto. Tá bom, meninos e meninas, senhores e senhoras? Chega de papo. Vamos ver um modelinho, alguma coisa que eu já trabalho, que eu brinco aqui, rapidinho. Eu sei que eu estou com o meu tempo, já é 8h05 e a disciplina ia até às 8. Peço desculpa para vocês. Me dá mais uns 10 minutinhos só para me apresentar um negócio aqui. Eu já saio. Quanto você quiser, Jaime. Então vamos lá, pegar um pouquinho mais da paciência dessa galera aí, que tá legal. Um bate-papo. Pessoal que manda.
Meninos, separei aqui 3 planilhinhas, tá? 3 planilhinhas que é muito legal para a gente, tá? Tentar se organizar, tá? Aqui eu peguei alguns gastos de amigos meus, que às vezes pedem para me fazer uma consultoria financeira. Separei aqui, tá? Alguns gastos. E aí, vocês observem aqui aonde eu estou escrevendo, tá? Que a gente tem o gasto do marido, o gasto da esposa e algumas das nossas despesas aqui, ó, tem prestação do apartamento, condomínio. Então, o que eu posso dizer para vocês? Aqui é um exemplo prático de um rapaz que me procurou porque estava com dificuldade de controlar a sua finança. Então, a gente foi para a casa dele. É claro que isso aqui são dados hipotéticos, eu jamais ia colocar aqui um dado de uma pessoa, tá? Que veio me pedir consultoria, dados hipotéticos. A única coisa que eu utilizei foi as rúbricas de receita e as rúbricas de despesa, tá? E aí a gente começou a avaliar a situação dele. E ele não entendia o porquê que trabalhava muito e não conseguia pagar as contas, ou quando conseguia, não sobrava nada para ele fazer uma experiência, por exemplo, uma viagem que era o sonho dele, sempre foi viajar, ok? Então, aqui a gente criou uma tabelinha. Lembra que eu falei para vocês da questão da planilhinha do fluxo de caixa? Então, sim, Jamile, depois eu passo para a Cris todo esse material, slide, planilha, toda essa base, e aí ela pode encaminhar para vocês terem uma referência, ok? Então, aqui a gente colocou aqui a planilhinha de fluxo de caixa. Vocês vão ver que o saldo inicial é sempre aquilo que sobra para vocês. A gente tem aqui as receitas, que a gente vai colocar de cada um, e tem aqui as rúbricas de despesa de cada um, o total de despesa e o saldo, né? Então, o que a gente faria aqui? A gente pegaria todo esse dado aqui e jogaria para dentro dessas colunas. Por exemplo, eu sei que a renda mensal, vocês estão conseguindo enxergar? Saberíamos aqui que a renda mensal do marido é 3 mil, a renda mensal da esposa é 2.500 e aqui um monte de cifras, ok? Então, a gente só vinha aqui e colocaria em cada mês o quanto que o marido ganhava, o quanto que o esposo ganhava e o quanto que é de despesa de cada mês. Como a gente não tem tempo, se a gente fosse fazer uma aula, a gente faria isso juntos, e a gente não tem o nosso tempo, eu já fiz o trabalho de preencher. Então, aqui já está o preenchimento de tudo. Então, vocês vão ver aqui que no semestre, que foi o prazo que a gente estava avaliando, eles tiveram uma receita de 18 mil do marido, de 15 mil da esposa. Aqui eu fiz um percentual de participação para saber quanto que cada um trazia da composição do orçamento, que no caso é 5 mil por mês, que dava 33 mil no semestre. Então, o marido ele trazia 55 e a esposa 45. Aqui, por essa análise, se estivesse fazendo aquela organização, por ele trazer mais dinheiro, ele poderia dizer para a esposa que, por exemplo, a unha dela era supérflua e o futebol não. Aí vai da organização de cada um, tá? E a esposa a mesma coisa, poderia bater o pé e dizer, não, ganho menos, então vou gastar mais. Normal. Aí vai da alegria de cada um, tá? Também quero essa planilha, quero me organizar melhor. Que bom, que bom. Todas essas mensagens de vocês aqui eu vou deixar guardado, esperando com que vocês digam que conseguiram, sim, se organizar melhor. E esse é o intuito aqui, a gente se trocar experiência, tá? Mas a questão de receita, ela não é muito analisada. A gente sempre analisa as despesas, porque eu sempre disse para vocês que não é aquilo que eu ganho, e sim aquilo que eu gasto. Então, aqui embaixo a gente pode ver que tem aqui as nossas despesas. Então, a gente vai ver aqui, ó, que 30% de tudo que esse casal gastava é com a prestação do apartamento. Opa, prestação do apartamento, eu acho que é essencial. Então, aqui não tinha o que fazer. Então, 30% já está comprometido de todo o seu gasto, né? Não do seu orçamento. O condomínio também, 6%. A água, a luz, TV e internet, 2%, eles gastam aí 90 por mês. Vai saber se é supérfluo ou não. Faculdade, acho que é essencial porque a gente tem que crescer, né? Prestação do carro, alimentação, IPVA, vejam que aqui tem o IPVA.
créditos, enfim, toda a despesa dele do período. Então, a gente vai ver aqui que o confronto de contas da planilha, que é o que eu digo para vocês, que é a diferença entre as receitas e as despesas, vocês vão ver que mensalmente ele tem um saldo positivo, nunca ficou negativo. Então, o que faltava para ele era um pouco de controle. Vejam que ele tem um controle dos seus gastos, tá? Então, vocês vão ver que ele está positivo. Então, o que faltava nele era esse controle e visualizar essa situação. Então, a gente criou aqui para ele um gráfico. Para quê? Para que ele consiga se avaliar e se enxergar. A ideia aqui é a autoavaliação, a análise, né? Então, a gente tem um gráfico aqui que diz exatamente a composição dos gastos deles no período. Então, a gente vê que 10% é com faculdade, então ele sabe que 12% é com alimentação, IPVA e seguro é 9%, crediário é 4%, TV e internet é 2%, aqui ele pode trabalhar, cartão de crédito ele gasta 12%, vamos avaliar aí esse cartão de crédito. Sim, Rita, desculpa, eu estava aqui intertido, tá? Eu estava aqui intertido, mas vocês vão receber sim. Sempre é alimentação no topo, nem sempre. Aqui é o apartamento dele, 30, a alimentação ele gasta 12, até que ele come um pouquinho. É claro que isso aqui é dados antigos, provavelmente se a gente fosse no mercado e fazer de novo, com certeza estaria no topo sim, Jamil. Tá? Então aqui é mais para análise. Então ele tem a análise dele, ele fez a partir daqui, ele pode criar média e começar a projetar. Então, aqui ele levantou por 6 meses qual foi o gasto dele para tomada de decisão. Depois, vocês podem aprofundar um pouquinho. Aprofundar. Como que eu aprofundo? Eu começo a usar o orçado e o planejado. O que é o orçado e o planejado? Então, primeiro eu olho para o meu passado e vejo o que eu gastei. E aí eu começo a olhar o que eu posso reduzir. Depois eu vou fazer uma atividade de projetar para frente. Vou projetar para frente. Eu vou saber o quanto que eu quero gastar de apartamento, quanto que eu quero gastar de condomínio, com base no meu passado. Então, se eu gastei 303 por mês, eu vou perpetuar os 303 para frente. Se eu gastei 1.463 para frente. Se o meu cartão aqui, por exemplo, eu gastei 530, eu posso mexer. Então, eu quero gastar 200. Então, eu começo a projetar aquilo que eu pretendo gastar, aquilo que eu pretendo receber. E depois eu vou realizando. Então, vejam aqui, ó, que a gente projeta mais para frente. Então, primeiro eu vejo quanto eu gasto, depois eu projeto para eu ver se eu estou conseguindo ter êxito no meu confronto, nas minhas contas e nas minhas previsões. Então, aqui nesse caso aqui, ó, ele projetou lá em janeiro receber 3, só que recebeu 2.850, então ele ficou negativo em 150. E assim sucessivamente. Cada mês ele projetou e depois ele realizou até o final. Despesas, a mesma coisa, meninos e meninas. A mesma coisa. Ele orçou que ia gastar no apartamento 1.463, provavelmente ele fez algum trabalho lá e diminuiu 1.390. Então, ele teve aqui um gasto a menos de R$ 73, e aí vai até o final. Fiz uma avaliação no primeiro link enviado. Precisa fazer de novo? Acho que não, tá? E aí você vai fazendo todo o seu composto, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, para janeiro, imaginou que a família ia ter uma renda de 5.500. Na realidade, entrou só 5.225. Então, teve menos 275. Aqui, a mesma coisa. Ó, o gasto total dele aqui, ele achou que ia gastar 4.189. Ele gastou 3.980. Então, sobrou aqui para ele 209. E aí, você vai fazendo, você vai elaborando, você vai brincando. É claro que não precisa ser em planilha, a gente pode ser no seu caderninho, tá? Beleza? Aí, por fim, a gente tem uma aba aqui específica para o tal do cartão de crédito. E o cartão de crédito pode ser a minha parcelinha também. A gente vai colocar aqui e vai anotando tudo que eu gastei. Para quê? Para que a gente faça um confronto do que eu estou gastando no cartão, para saber como é que está o meu cartão. Aqui eu tenho salão, tenho bolsa, tenho brinquedo, celular, passeio, roupa, remédio. E eu vou colocando aqui em quantas parcelinhas eu fiz para saber o quanto que vai dar a minha fatura
por mês, para mim estar controlando a minha despesa no cartão, a minha despesa no meu boleto, nas Casas Bahia, enfim, aonde você comprar a situação. Tá bom, meninos? Então, e meninas, senhores e senhoras. Então, esses aqui são algumas planilhas que você pode utilizar para se organizar na situação. Tá bom? Vou deixar também disponível ali com a Cris, também, tá? Também vou deixar o meu contato para quem precisar, dar uma customizada, uma conversada sobre a sua finança, sem problema, também ajudo, sem problema nenhum. Uma vez meu aluno para sempre, tá? Então, vamos firmes, tá? Modelo ok. Lembra aí, Estepô, que é a semana do livro, semana da biblioteca. Vamos puxar aí a sardinha para a Cris, né? A Cris é a nossa biblioteca da Palhoça, e peço a licença a todas as bibliotecárias que aqui estão, mas eu vou puxar a sardinha para a Cris da Palhoça, as outras eu não conheço muito, tá? Mas a gente tem aqui algumas biografias interessantes que vocês podem ler, que vocês vão se entender, tá? Vocês vão se entender, são leituras bem simples, linguajar bem simples. Tem aqui do Gustavo Cerbasi, todo mundo que faz faculdade tem que fazer isso aqui nas horas complementares, eu acho que já é da faculdade. Esse aqui, para quem quiser trabalhar o investimento, do Mário Raffield, também a mesma coisa. Esse aqui da Patrícia Lage é muito boa, principalmente para as meninas que gostam de gastar um pouco mais, ou dos meninos que gostam de gastar um pouco mais, também é bem bom, bem voltado, tá? E esse aqui é um almanaque, esse aqui é o melhor de todos, o azulzinho, porque te dá algumas situações do cotidiano onde você pode se policiar um pouco mais. Então, se você tivesse que começar com um livro e eu pudesse indicar para vocês, a gente começaria com Educação Financeira. Essa daqui é a melhor que tem para a gente começar, principalmente aqueles que não fazem a sua administração e vão começar a se entender um pouco mais. Tá bom, meus queridos? Agradeço a paciência. Vou tirar aqui. Aqui está meus contatos, aqui eu tenho meu Instagram, aqui tem o meu e-mail, também para a galerinha aí que quiser o meu contato aí, pode falar com a Cris aí, um WhatsApp, alguma coisa, eu não coloco aqui porque eu não sei, pode ficar aí o WhatsApp muito solto, mas aqueles que precisarem de mais alguma dica, quiser conversar, estou à disposição também, quiser fazer uma avaliação, uma call aí para ver como é que tá as suas finanças, também posso ajudar também sem problema nenhum. Adoro trabalhar com dinheiro, adoro trabalhar com estatística, adoro trabalhar com finança e adoro trabalhar com pessoas, que é o mais importante para mim. É o meu hobby, além de cozinhar, apesar que eu estou em dívida com a minha esposa, eu não estou cozinhando muito, porque a gente está aí numa dieta brava e eu só gosto de fazer comida italiana, comida forte. Então, a gente está na dieta, eu estou meio em dívida com ela. Até vou pedir desculpa se ela ainda estiver online. E fico à disposição, meninos. Obrigado mesmo pelo convite, Cris, de novo. Sempre às ordens. É o que eu gosto de fazer. Estar perto de pessoas, perto de experiência. Quero agradecer a todos que contribuíram com sua experiência, todos que tiveram a paciência de me ouvir. Já passou um pouquinho do prazo aqui. Peço desculpa para a Cris. Peço desculpa para os organizadores e à disposição de vocês, se alguém quiser fazer algum comentário. Não vou agradecer a todos os muitos obrigados que aqui estão, porque eu posso esquecer de alguém, então internalizo para vocês esse meu agradecimento a todos e fico à disposição. De quando em quando eu ando aí por aí, brincando de ensinar e fazendo as nossas brincadeiras entre nós, tá? Meu Instagram é prof.jaime.vieira. Pode ir lá tem as dicas do Senac, de vez em quando eu posto um curso free, às vezes eu posto uma palestra, às vezes eu posto alguma coisa pessoal também, mas é normal para a gente trocar experiência. Cris, já falei demais, né? Desculpa, perdão. Tá ótimo, Jaime, foi perfeito. Muitos elogios, tu acompanhaste por aí.
O pessoal gostou bastante. Muito obrigada por aceitar mais uma vez o meu convite, que não é a primeira vez que tu faz esse workshop para a gente, só que dessa vez é virtual, né? A gente alcançou um público muito maior. Presencialmente isso não é possível, né? A gente tem que dividir em várias vezes, fazer a prestação. Mas eu acho que hoje foi bem rica a tua fala. E mais uma vez, pessoal, se alguém quiser abrir o microfone, né, para falar alguma coisa, algum comentário, tirar alguma dúvida, fique bem à vontade. O chat está bombando, pessoal aí te dando os parabéns. Não vou nem mencionar, porque eu sei que tu está olhando. Imagino que esteja bem contente. Muito. Aproveita. Bom, né? Sempre bom isso, muito gratificante. Aproveitando deixa eu puxar a sardinha para os meus alunos que aqui estão também. Sim! Tem alguns alunos aqui bons, tenho a Sandra, tenho a Jéssica. Desculpa se eu não consegui achar todos, só o que eu vi aqui no chat. Sério. Seus seguidores. E iam brigar comigo se eu não desse uma menção para eles. Então, Sandra, Jéssica, estão lembrados. Minha esposa também. Estava muito mais nervoso por ela. E a Jéssica Fleck também. A Luciana. Epa, e aquele gente fora, né? Fora esses novos alunos que eu achei hoje, que provavelmente estarão nas próximas palestras e que também serão mencionados. Marcelo, quer falar? Quero, Cris, quero. Boa noite, pessoal. Boa noite, Cris. Boa noite, equipe. Boa noite, Jaime. Primeiro, eu agradecer em nome da Rede Bibliotecas essa tua disponibilidade. Eu acho que é muito bom. E eu quero te parabenizar. As dicas foram fantásticas. E, para mim, é algo diferente que você mostrou. Assim, a gente costuma ver muitos em outras oficinas e tudo mais, o pessoal falar em porcentagem que você deve guardar do que você ganha. Você falou de forma contrária, e eu concordo completamente. A gente tem que cuidar com as nossas despesas, porque os nossos gastos, eles são bitolados muitas vezes ao que a gente ganha. Se você ganha R$1.000, você sobrevive com os R$1.000 e você vai gastar, às vezes, os R$1.000. Se você ganhar 10.000, você vai, às vezes, se bitolar. Então, é muito boa essa tua dica. Muita gente eu vejo que diz que tem que guardar 30% do que você ganha, mas como guardar 30% se os teus gastos lá ultrapassam os 70%, né? Então, muito boa essas dicas. Eu só queria ver de você, como eu comento, assim, eu coloquei do PicPay, né? Cada vez mais tem empresas que vêm para te sugar, na verdade, para te dar aquele gatilho de você gastar. Eu nunca parcelei cartão de crédito, mas dá para parcelar, eu juro, é absurdo. Mas você sempre teve que pagar alguma parcela do cartão. Hoje o PicPay, você parcela a fatura do seu cartão de crédito. Isso, para te pegar, quem não tem um controle financeiro, é uma loucura, né? Então, se você tem alguma dica para fugir desses gatilhos, alguma coisa não tão psicológica, não tão financeira, mas mais psicológica mesmo, né? Mas parabéns aí pelas tuas outras dicas aí. Obrigado, foi um prazer, sempre à disposição. A hora que vocês precisarem, para estar junto de pessoas e trocar experiência, podem contar comigo, tá? Muita gente vai no fato gerador que é a receita, né? Receita não é receita. Nunca foi, nunca vai ser sempre a despesa. Se você quer se controlar, é despesa. Controla na despesa que você vai conseguir viver com 1.000, vai conseguir viver com 2.000, vai conseguir viver com 20. É claro que as suas experiências serão diferentes também, não vamos ser hipócritas. Sim. Mas, se você controlar a sua receita, provavelmente você vai continuar na mesma situação, porque você não está na educação. Você está atrelando a uma condição de ganhar mais. E aí, o que vai acontecer contigo? Vamos supor que é um diretor comercial e ganha 40.000 por mês, tá? E aí você está trabalhando há 15 anos numa empresa e tal dia ela pega e te manda embora. E você não fez a sua educação baseada em despesa e sim em receita. E aí fica muito difícil de um mercado, hoje em dia, dependendo da idade do profissional, dependendo do local onde ele está inserido, de conseguir se recolocar por 40.000. Provavelmente ele vai se recolocar por 10, por 18, e aí ele atrelou todas as suas despesas ao 40. Então, esse cara tem uma certa tendência em sofrer com depressão, e se não for um cara organizado, ele vai ter essas dificuldades. Tá? Por isso que eu sempre falo e sempre dou a dica, é despesa, não é receita.
É claro que a gente não vai se limitar, mas a gente vai se limitar quando a gente sabe que a gente tem uma sobra. Por isso que eu digo, todo ano a gente deve se planejar. As empresas são assim, as empresas, elas todo final de ano, elas não fazem um planejamento e geram um orçamento para ela tocarem a sua vida por um ano e depois voltam a se planejar de novo. A pessoa física tem que ser a mesma coisa. A pessoa física, ela precisa se atrelar a uma empresa. Eu sempre disse que ela só muda o CNPJ pelo CPF, é a mesma coisa. Então, todo ano, quando se encerra-se o ano, que a gente estoura o nosso champanhe e a gente comemora mais uma passagem, a gente precisa chamar a nossa família e ver, opa, o que a gente está disposto esse ano? A gente está disposto a ir numa viagem, a gente está disposto a trocar de carro, a gente está disposto a trocar de casa, a gente está disposto a guardar um pouco mais, a gente está disposto a fazer alguma situação. Então, se planeja. Sempre é muito ruim. Ter que economizar 30%. Pô, às vezes falta para ti 30%. E aí tem... Agora, a dica interessante seria se você tivesse ao mínimo 3 salários. Aí sim, você tem que ter no mínimo 3 salários. Para quê? Para que tu tenha uma estabilidade mental. Eu acho que 3 meses é a tua estabilidade mental. Para quê? Ou para reduzir drasticamente o teu padrão de vida, ou para colocar na condição que tu saiu de algum sinistro. Agora imagina que aconteceu algum imprevisto com o teu filho, vamos bater na parede que ninguém quer isso, e você não tem dinheiro para comprar um remédio. Onde é que vai ficar a tua cabeça? Aí tu não consegue mais produzir, aí a depressão financeira é a pior coisa que tem. Quanto ao PicPay, eu já vou parar, desculpa. Quanto ao PicPay, essas coisas assim, não vamos botar nome, porque não vamos marginalizar. Quando você parcela uma dívida do cartão de crédito é complicado, tá? Sempre tem que ver as letras miúdas. Você sempre tem que ir e tem que pedir, tá? E eu já tive um monte de negativa por conta disso, porque eu chego lá, não, é 12 vezes sem juros, beleza, então coloca num papel para mim que é 12 vezes sem juros. Ninguém vai fazer isso para ti. Por quê? Porque tem sempre a pegadinha. Tem sempre a pegadinha. Quando a gente trabalha com dívida financeira, vai ter juro. Imagina, você está trabalhando com o banco. Qual é o produto do banco? É o juro. Ele vive do juro. Ele não vive do teu dinheiro guardado. Ele vive do dinheiro que tu deixa lá e ele consegue emprestar para outro. Então, o produto dele é o juro. Alguma coisa de juro vai ter. Alguma pegadinha vai ter. Então, a única coisa que você pode ter é uma isenção de uma tarifa, uma isenção de um serviço. Mas os juros sempre vai ter alguma coisa. Então, a minha dica para você não cair na armadilha, primeiro, nunca parcele e pague o mínimo do cartão de crédito. A pessoa não consigo, faz uma forcinha. Às vezes é muito mais fácil tu ir lá e pegar um empréstimo no banco e quitar tua dívida com o cartão do que fazer a própria financiamento do cartão, que os juros vão ser muito maiores, mas muito maiores, pode ter certeza. E se você tiver que fazer esse tipo de ação, sente com o seu banco e coloque num contrato. Não vai ter juro, beleza. Aí você está calçado, porque se te cobrar, eles têm que te abonar. Show. Obrigado, professor. Valeu? Neila? Professor Jaime disse que ia dar uma dica sobre o imposto de renda, sobre o investimento financeiro. Então, a dica que eu tenho, tá, é porque não é padrão, não consigo dizer para ti o quanto que tu vai pagar sobre o negócio, tá? Eu sei que sobre pessoas físicas, você paga 27,5% do seu rendimento, tá? Isso você vai pagar. Se tem rendimento, ele vai entrar na sua base de cálculo do imposto de renda e logo todo o teu rendimento que tu colocou no banco, ele vai ser consumido em 27,5%. Então, isso aí já vai para o governo automático. Então, qual é a dica que eu teria que dar e até, de repente, eu não fui claro? É você sentar com o banco, sentar com o seu gerente quando você for aplicar e ver qual é a taxa de juros e colocar isso numa tabela, e aí você vai ver qual é o seu rendimento já tirando o imposto de renda, tá? Porque muitas vezes o que o gerente vai te vender? O gerente vai te vender a taxa de juros, vai te pegar o LCI, te paga 0,3 por mês, o CDB te paga 0,2, o LCI te paga 0,4, mas aí ele esquece de te dizer que o LCI não tem um imposto de renda, que não está te comendo 27. Então, é muito mais fácil você fazer um LCI do que fazer um CDB. O contrário também é verdadeiro. Às vezes, a taxa de juros do LCI, mesmo não pagando imposto de renda, é muito maior do que o teu resultado fazendo em CDB. Mas aí depende muito da orientação do teu gerente e na tua capacidade de questionar essa parte, tá?
Perguntas no chat? Mas a cobrança do IR depende do prazo que ficará, certo? Não, depende da tua rentabilidade. Depende da tua rentabilidade. Se você teve rentabilidade, está no prazo de você declarar sua declaração de imposto de renda, você já paga. A única coisa que pode acontecer é se você não está na condição, você conseguir receber de volta o que ficou retido na fonte. E aí você recebe de volta, tá? Mas aí depende tudo do quanto você ganha e o quanto você está na faixa de aquisição de imposto de renda ou não. Professor, eu tenho uma dúvida. Tenho dinheiro guardado no Nubank e fiquei temeroso ao saber que a Selic caiu. Então, meninos, Selic é poupança, não tem escapatória, tá? Não tem escapatória. Poupança, hoje em dia, colocou na poupança é aquele cara só para não deixar embaixo do colchão mesmo, tá? É muito... Não tem ganho nenhum. 0,16 não é nada. Caiu no ponto de juros negativo. Isso quer dizer que irei perder dinheiro ao ter dinheiro. Não chega a perder dinheiro. Tá? A questão não é juros negativos, é que daí eles fazem uma comparação com a inflação. E sim, aí é juro negativo porque a inflação está maior do que o juro que você está recebendo do banco. Tá? Irei perder dinheiro por ter o dinheiro aplicado no conta que é CDB. Sim, aí sim, se é corrigido pela situação, o CDB vai tirar a variação de mercado, e você vai perder dinheiro mesmo. Sim, deixar no Nubank ainda está melhor a poupança, porque pelo menos ele te paga a Selic, não te paga os juros da poupança, que está muito menor do que a Selic. A Selic ainda está maior que a poupança. Mais alguma coisa? Tá rendendo bastante, o pessoal gostou. Todo mundo gosta de dinheiro, eu digo. Legal. Gostar de dinheiro é bacana. A gente depende dele. Sim, dependemos dele. É isso então? Mais alguém? Acabamos? Agradecimentos. Mais uma vez, então, obrigada, Jaime. Só lembrando, muito importante, os livrinhos que o Jaime passou, temos aqui em Palhoça, já separei aqui para vocês darem uma olhadinha. Temos também em outras unidades do estado, tá? Então, quem é nosso aluno também consegue fazer empréstimo entre bibliotecas e todos estão aqui disponíveis para empréstimo. E vamos aproveitar que hoje, né, além dessa semana ser a semana do livro e da biblioteca, hoje, especificamente hoje, quinta-feira, é o Dia Nacional do Livro. Então, vamos celebrar fazendo uma leitura, pegando bastante livro emprestado. Certo, gente? Sem mais perguntas? Só a Leia que perguntou qual banco. Ô, Leia, sempre procura bancos públicos, tá? Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque esses bancos privados a gente não tem muita segurança, tá? Então, tomem cuidado aí com esses bancos, Santander, Bradesco, apesar de eles ter bandeira, eles estão bem preocupados com esses bancos virtual. Então, eles estão muito preocupados com esses bancos virtual, estão perdendo muito cliente para isso, tá? As taxinhas, que é o que mantém eles, estão perdendo bastante. Então, tomem cuidado. Principalmente esses virtual também novo, dá uma olhadinha. Fiquem ligados nos noticiários, tá? Não deixa o dinheirinho paradinho lá. Fechou? Acabamos? Fechou. Acabamos. Então, gente, só voltando ali, né? Relembrando vocês do desafio, né, que a gente lançou do TikTok, coloquei novamente ali no chat para todo mundo ver. Deixa eu compartilhar com vocês, então, o vídeo, que ficou bem bacana. Só um minutinho. Está lançado o desafio. Você quer ganhar um super prêmio da Semana do Livro e da Biblioteca? Você quer participar? Então faça um vídeo falando da semana ou indique os seus livros favoritos. O vídeo mais criativo ganhará uma mochila do Senac. Conseguiram ver o vídeo? Sim.
Sim. Que bom, que bom. Fiquei na dúvida. Tava muito silêncio. Mais alguns lembretes, então, gente. Quem preencheu a lista de presença vai participar do sorteio, que eu vou fazer daqui a pouco. E também tinha uma dúvida rolando ali no chat, só para deixar bem claro, tá, gente? Eu compartilho sempre mais de uma vez, porque tem muita oscilação de público, né? Alguns entram, alguns saem, então as pessoas às vezes não veem a lista na primeira vez que eu compartilhei. Então, basta preencher uma vez, tá? A lista de presença e a lista da avaliação do evento também, que eu compartilhei lá com vocês. Preenchendo uma vez cada uma já é o suficiente. Vamos lá para o sorteio, então. Cris, eu já te mandei o material. Quem quiser entrar em contato contigo para pegar a planilha e para pegar os slides, já está contigo, tá? Ótimo. Daqui a pouco eu deixo meu contato aqui, então. Quem quiser, daí me manda um e-mail, tá, gente? Que eu respondo vocês enviando o material que o professor Jaime passou hoje. É possível postar aqui no chat, professor, que daí quem tiver interesse já pega Se ele agora? tiver. Claro, vamos lá. Então já pode anexar, por gentileza, que daí já fica para a galera, quem quiser pegar, já começa a usar amanhã, né, professor? O quanto antes, hoje à noite, já vamos usar aí. Tá na mão. Planilha e o slide. Foi? Tá enviando. Tá dizendo. Tá enviando? É. Enquanto compartilha, então, vou mostrar para vocês aqui a nossa lista de presença de hoje. Tivemos um total de 80 pessoas respondendo a lista. E vamos partir para o sorteio, então. Chegou aqui no chat os documentos do prof. Boa. Se alguém tiver alguma dificuldade de preencher, pode entrar em contato comigo que eu terei o maior prazer de ajudar. Vamos lá, gente. Todos vendo minha tela? Então, hoje nós vamos sortear... Obrigada, Neila. Vamos sortear um número entre 80. E o número vencedor foi o 29. 29 dia de hoje, ó. 29 é o dia de hoje. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Jaime Elias. Dia do livro. Ó, se a pessoa não gostar de ler... O brinde é um livro. 29, Jaime Elias. 29 é a Laura Manoeli Tomiel. Tá aí, Laura? Tá presente, vamos lá. Manifeste-se, por favor. Tem que dar oi? Sim, cadê? Manda oi. Sim, Jaqueline. Deve ser de Concórdia, então. É da turma, Jaque? É que a gente tem uma turma aqui assistindo também a transmissão. Se for da turma, tá valendo. Sim, é da turma? Ela tá vibrando aí muito. Manda uma foto da turma, já, que é legal ver essas fotos das turmas. Isso! Se der, compartilha com a gente. Isso. Do professor Douglas. Obrigado, professor, pela... Quantos alunos, Jaque? Enquanto ela... Tá, ela vai ver. Enquanto isso, gente, também aproveitando aqui a deixa, a nossa semana está acabando, amanhã é o último dia, a gente vai ter o fechamento do nosso evento, só que ainda tem bastante coisa bacana, a gente tem 2 palestras falando sobre saúde mental, uma a partir das 14 horas, que é saúde mental, com a prof. Amanda Figueiredo Rocha. Já coloquei o link ali no chat para vocês se inscreverem para as palestras de amanhã. Às 19, a gente vai ter equilíbrio mental por meio da organização com a Leca Costa e a Mariana Bertelli. E às 20h30, o fechamento, que a gente vai fazer um sarau virtual super legal com mediação da nossa bibliotecária lá de Blumenau, a Sandra, que está aqui também.
Então vai ser o encontro da arte com um fechamento bem bacana dessa semana linda e maravilhosa. Então, ainda tem vagas, inscrevam-se lá no link, tá? E quem quiser, principalmente quem quiser garantir certificado, tá? Inclusive dessa palestra de hoje. Para ter o certificado, tem que fazer a inscrição e ter preenchido a lista de presença. Certinho? Antes de dar tchau, tem mais algum recado, pessoal de apoio? O pessoal tá falando que não tá baixando os links do professor, mas eu baixei aqui, só que ele vai direto para a minha pasta de downloads do computador. Então, se Sim. o pessoal puder verificar. Jamile, é o link da inscrição que está com problemas. Será? Acabei de fazer o teste. Deve ter ido. A Maristela colocou não baixa. Deixa eu dar uma olhada no link aqui rapidinho. O link da inscrição da Semana do Livro está funcionando? Ou estão com problemas para fazer a inscrição no Simpla? Não, ele não está disponível. Quando a gente copia e cola, ele não está disponível, o portal de eventos. Acabei de liberar mais 20 minutos para fazer, porque era até 8h45 a lista de presença, por isso que deu problema nesse último minuto, mas já está liberado, gente. Uhum. Ótimo, mas a da inscrição, Marcela, da inscrição... Ah, desculpa, a inscrição deve estar carregando porque deve ter muita gente, né? Senac, muita gente da Bahia hoje a gente teve aí, mas podem aguardar um minutinho que já vai ser, já vai dar já certo. volta. Quem quiser depois também joga lá no Google sc.senac.br ou coloca Senac Santa Catarina, que vai direto para o nosso site, a nossa página, e lá na lista de eventos vai ter os eventos da Semana do Livro, tá, gente? Essa é a segunda opção para poder acessar. Abriu. Antes de finalizar, então, vamos fazer um print bem bonito. Quem tem câmera aí, vamos ligar? Todo mundo com as câmeras abertas para a gente registrar o momento. Vamos lá, gente. Só para de compartilhar a tua tela, Cris. Foi? Foi. Nem vi que ainda estava compartilhando. Tem gente entrando agora. Vamos lá, quem mais? Tem mais gente aí com a câmera. Vamos lá, gente. Por favor. Vamos, Jaqueline está com a mãozinha levantada? Vamos bombar o Instagram. É isso aí? Sim, boa noite, tudo bem? Boa noite. Não consegui até lá tirar uma foto da turma, mas o professor Douglas está lá na sala de aula. Ela está lá com ele, tá? Com a turma, e são 30 alunos da turma de assistente financeiro. Ah, que legal. Que bom, que legal. Que legal. É lá no final da unidade. Legal, top. Ficaram muito felizes. Que bom. E daí eles não conseguiram todos se inscrever, mas eles preencheram a lista de presença e estão lá com ele. Que bom. Show, Jaque. Obrigada. De nada. Obrigada, professor. Arrasou. À disposição. Mais alguém com a câmera aí para ligar? Vamos preencher essa tela toda? Vamos, galera. Vamos bombar o nosso Instagram. Vamos lá e vamos marcar depois lá no @SenacSC, nas redes sociais. Vamos encher esse de likes. Esse sotaque manezinho do professor aí é top, hein, professor? A galera curtiu pra caramba teu vídeo aí da chamadinha, só pra te avisar. Pois é. A Cris, eu tinha feito um sério. A Cris assim, isso aqui não é tu. Tá, então... Se quer que seja eu, então vai ser eu. Aí foi eu demais. Boa. Tem que ser. Aí foi eu demais. Daí ela disse, vamos maneirar a ser tu. Aí eu falei... Tem que ser o Jaime Real oficial. O fofo para os íntimos. Desculpa, Cris. Pessoal, liguem as câmeras porque ninguém fica bom no print do Teams. É ilusão. O Disney estava com a câmera ligada. Liga de novo. Jamil está aparecendo aqui para mim. Thaís. Eu estou sem câmera. Nesse computador aqui. Em breve a gente vai
colocar uma playlist com todo esse workshop também, professor, lá no YouTube do Senac Santa Catarina. Então, todo mundo vai estar bem famoso aí no Senac Santa Catarina. Legal. Acho massa, acho legal. Tá, então tá, gente. Sem câmera, então, é o que a gente tem para hoje. Alguém quer dar mais um recadinho final, dar uma despedida? Mais ninguém? Só agradecer? Então, obrigada a todo mundo. Tá todo mundo esperando o sorteio do bife da janta. Tá todo mundo com fome já? A gente tá perto das 9. Tá tolo? Mofas que a pomada lá, né? Mofas. Então, fechamos, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Deixa eu compartilhar aqui também os meus contatos. Deixa eu abrir aqui. Se precisar, né? Se alguém ficou com dúvida. A Jaque disse que está com pressa para preencher a planilha. Boa, isso aí. Vamos ver se vai funcionar, senão não vão estar no vermelho. Deixo aí na tela também o meu e-mail, os telefones aqui da biblioteca. Quem quiser pode escrever para mim, pode ligar também, que a gente está sempre disponível aqui para atender vocês. Certo? E ela responde. De preferência no mesmo dia. E em casa também, durante a folga também. Fechou então, gente? Obrigadão mais uma vez. Vejo vocês amanhã, se Deus quiser, nos nossos últimos eventos. E quem sabe também ano que vem, porque esse ano foi só sucesso. Valeu e até a próxima. Até mais, não esquece de partilhar a foto com a gente. Pode deixar. Vamos bombar esse Instagram aí.